Olá! Nos bastidores do mundo do judô, existe um lutador cuja jornada transcende os limites do esporte. Ele desafia não apenas seus oponentes no tatame, mas também as amarras da sua própria identidade, numa luta incessante em busca de suas origens e de seu passado. Nascido no Paraná e crescido em Ribeirão Preto, ele começou sua jornada aos 8 anos de idade. Com o passar do tempo, destacou-se como atleta e teve o privilégio de treinar ao lado de ícones olímpicos como Rogério Sampaio e Leandro Guilherme. No entanto, por trás de suas conquistas, sentiu um chamado mais profundo e embarcou numa jornada para desvendar seu passado indígena. Foi assim que ele descobriu a história de seus antepassados, arrancados de sua aldeia em Minas Gerais e forçados a viver em um assentamento de índios amansados no Paraná. Movido pelo desejo de recuperar sua identidade e honrar suas raízes, ele mergulhou de cabeça nas comunidades indígenas e lá encontrou uma nova paixão, o etnoesporte. Atualmente é um preparador físico de atletas da elite do esporte, com uma técnica que combina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica pela Universidade de São Paulo com práticas indígenas, causando uma verdadeira revolução no campo de preparação física. Esta é a história de um guerreiro que luta além dos tatames, ao mesmo tempo que promove a inclusão, a valorização da cultura indígena e do etnoesporte. Prepare-se para entrar no universo fascinante de um campeão que desafia os limites impostos pela sociedade com uma jornada de vida inspiradora. O programa de hoje tem o prazer de receber o faixa preta de judô, faixa marrom de jiu-jitsu, praticante de luta olímpica e referência no levantamento de peso olímpico. Eu converso com o preparador físico e praticante de etnoesporte, Everson Silva. Olá, Índio, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui, ainda mais sabendo que nós temos vários amigos em comum. Olá, Laura, boa noite, tudo bom? Tenho certeza que vamos ter uma conversa rica aqui para aqueles que estiverem nos ouvindo. E vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória dentro da área de educação física e do trabalho com povos indígenas. Ô Índio, hoje eu já vou começar perguntando quem é o Everson Índio. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, até porque se a gente se basear pelo seu currículo, tem muita história por aí, né? Você é natural do Paraná, hoje você mora na Bahia, mas já esteve por São Paulo, passou inclusive pela Riboc, a qual eu fui aluna, também pelo Clube Pinheiros, lugares que eu frequentava. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das suas andanças ao longo da vida. Bom, Laura, a história é longa, né? E eu vou tentar encurtar um pouco mais. Hoje, Everson Índio, né? Meu nome, que eu gosto, falo que é meu nome artístico, porque eu me identifico com os povos indígenas e isso veio de uma busca minha, porque eu me identifico hoje como um ameríndio brasileiro, porque eu fui criado na sociedade brasileira, mas a minha família lá atrás tem as origens indígenas como muitos brasileiros têm, né? Então, meus pais, eu nasci no Paraná e meus pais, na forma de caboclos, né, ingressaram na sociedade brasileira. E esse meu resgate com os povos indígenas começou em 2003, quando tive a oportunidade... 2003 não, 2002, quando eu tive a oportunidade de ir para Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul, para assistir o Jogo dos Povos Indígenas. Como esse era um apelido já meu desde criança e também do meu pai, e eu precisava buscar essas referências para saber quem são os índios, né? Já que esse é um apelido tanto meu quanto do meu pai, e fui conhecer. E nessa aproximação eu acabei desenvolvendo um trabalho único dentro da Universidade de São Paulo, onde fui o primeiro aluno a trazer essa temática indígena dentro do curso de Educação Física, que até então não se estudava a cultura corporal dos povos indígenas. E de lá para cá eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos que vamos conversar aqui. Acho que você deve ter antecipado vai contar tudo pra gente. Meu currículo, né?
Belo currículo, fiquei bastante curiosa. Mas, Índio, você falou que você foi apelidado desde criança por índio, né? E hoje a gente sabe que a palavra índio passou a ser considerada um termo preconceituoso e que o nome correto é indígena. Índio acaba mesmo soando como um estereótipo. Você se sente ofendido com o seu apelido ou na época era só mais um apelido, né? Como todos nós tínhamos. Você falou que seu pai também tinha esse mesmo apelido, como nós éramos chamados pelos nossos amigos de escola. Não, eu não me sinto, não, né? Acho que essa definição da nova nomenclatura foi mais para posicionar os indígenas que são oriundos de suas culturas, e o índio ficou aquela coisa genérica mesmo, né? Então, como eu não sou um indígena de vínculo direto da cultura, então não tem nada de errado. Até eu gosto porque não tem nenhum problema, não. Você se destaca, diferencia no meio da multidão. Exatamente, me diferencia, né? Eu gosto e peço quando as pessoas passam a ter mais intimidade comigo, falei, pode falar Everson Índio, é meu nome, como eu me coloco no mercado, como preparador físico, até o meu título, tem um título de cidadão de honra de São Paulo, eu pedi para que colocasse Everson Índio. Para já se tornar referência. Agora, Índio, a educação física, antigamente, ela era voltada ao esporte como elemento de patriotismo, né? No sentido de que os indivíduos que se dedicavam, né, a essa área, eles deveriam se manter atléticos para possíveis guerras, poder enfrentar possíveis guerras entre os países. Já hoje, na perspectiva atual, ela pode ser representada como uma forma de buscar um estilo de vida mais saudável através de atividades físicas que priorizem a qualidade de vida. Por que você escolheu cursar educação física, né? Quais as razões de se tornar um profissional de educação física? Essa influência se deve ao meu pai, né? Que meu pai, quando era criança, ele era corredor e eu gostava... acompanhava ele nas competições de corrida, ele participava de corridas de campeonatos entre empresas, e com 10 anos de idade eu ingressei no judô e de lá para cá pratico até hoje, né? Judô foi um esporte onde eu me destaquei bastante, fui atleta do Pinheiros por 10 anos, depois eu migrei para o levantamento de peso olímpico, onde também me destaquei, né? Me destaquei também na luta olímpica, que é a luta greco-romana, no jiu-jitsu. Então na parte de luta sempre foi algo que me identifiquei desde criança e até hoje eu pratico. Hoje eu tenho 48 anos, né, vou fazer 49 anos e a gente acaba aí, né, mostrando para muitas pessoas que estão na minha faixa etária que é possível você ter uma boa qualidade de vida nessa idade, né, e que hoje mudou muito o referencial, né, porque hoje está crescendo bastante o Sport Master, então até mudou recentemente aquele símbolo do idoso, né, com bengalinha, né, já não tem mais isso como referência, porque hoje está mudando muito, hoje a pessoa com 60 anos está muito ativa. Um pouco melhor que de 20, de 30. Com certeza, isso é fato mesmo, isso é possível. Você que o diga e o Júlio Mariano também, né? O Júlio Mariano é uma referência entre os profissionais da área, né? E nós temos a idade próxima. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que ele. Você citou uma coisa interessante, porque essa amplitude da educação física. Tem gente que até hoje acha que cursar educação física significa só ter que jogar bola, quando na prática ela vem recheada de teorias, né? E o profissional tem que não só saber, mas também explicar as razões de passar o jogo X, o exercício Y para um grupo de pessoas Z. O que eu quero dizer é que nós temos preconceitos já definidos de alguns temas que só mudam quando a gente vivencia. Então eu gostaria que você explicasse, Índio, para quem está nos assistindo, a amplitude, a abrangência de como a educação física pode trabalhar. Olha só, a educação física hoje tem uma posição diferente, né? Porque as pessoas já estão conscientes que a atividade física é importante para você manter a qualidade de vida, e eu sempre coloco que nossa área está no topo da hierarquia da saúde, né? Quando a gente vê dentro dos profissionais de saúde, muitos profissionais, por exemplo, o médico, hoje ele trabalha mais cuidando de doenças. Então, mas o certo deveria ser procurar o médico quando você está com saúde.
Então, o profissional de educação física, a gente acaba tendo muito aluno que é médico, muito aluno que é enfermeiro, psicólogo, e a nossa aula acaba contribuindo para que esses profissionais tenham uma boa saúde para trabalhar com as pessoas, né? Porque na aula de educação física você acaba também eliminando muito seu estresse e diminuindo um pouco a tensão que você carrega da sua profissão. Então, a gente contribui aí para que os outros profissionais, né, como você também, que é profissional de outra área, acaba se beneficiando dentro de uma aula de educação física para que tenha uma melhor performance no seu dia a dia. Logicamente, vocês também entendem um pouco de anatomia, né? Pois é, então assim, eu sempre costumo dizer que cada área tem sua profundidade. Então, quando hoje eu estudo fisioterapia, é uma outra forma de ler o corpo humano. E a educação física é outra, a medicina também é outra, né? Então, quando a gente estuda, entra na profundidade da nossa área, são coisas que outros profissionais não vão até uma certa margem, né? Eles não entram com profundidade. Então, a gente acaba entrando com profundidade em algumas coisas. Então, muitas coisas que a gente fala, né, por exemplo, de exercício, o médico não tem um conhecimento profundo, porque ele não trabalha com isso diretamente. Ele tem um entendimento de orientar a pessoa a buscar determinada atividade física. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria falar um pouquinho sobre identidade indígena. A experiência de um ameríndio ou índio brasileiro, né, como você mesmo se autodenominou, é muito diversa. Nem todos os índios nascem ou moram em aldeias. Como é que foi esse processo de descoberta da sua identidade indígena? O que é que você descobriu sobre o seu passado e como é que isso impactou sua vida? Olha só que interessante, né? Quando a gente mergulha no conhecimento das culturas indígenas, a gente percebe que nós brasileiros somos muito mais próximos dos índios do que a gente imagina, né? Quando a gente percebe que na culinária, né, por exemplo, comer mandioca, frutas, toponímia, modo de falar, muita coisa vem da origem indígena. Dormir em rede, né? Também. Então a gente acaba percebendo que a gente quer ser algo que a gente não é, né? Europeu, né? Ou outra coisa. E, na verdade, a gente carrega muito do índio. Eu gosto muito de um autor, né, o Darcy Ribeiro, um cara que me ajudou a entender bastante desse universo indígena. Então, por exemplo, essa história da brasilidade mostra que nós somos um pouco também de tudo isso, africano, indígena. Então, eu acho que quando a gente tiver esse entendimento, nós não vamos nos sentir muito distante dos índios. Mesmo porque no Brasil são mais de 225 povos, e esses povos também estão influenciando as cidades locais, como as cidades locais estão auto-influenciando entre si. Em relação à parte da educação física, também eu trabalhei muito com o resgate de jogos e brincadeiras tradicionais, né, porque a educação física também não é uma invenção da sociedade ocidental, europeia, mas é um traço presente em todas as culturas. Então, os povos indígenas também têm a sua educação física, e isso é um tema que deveria ser estimulado nas escolas como uma forma também de conhecer a cultura indígena. Por exemplo, o jogo de peteca. Peteca é um nome em Tupi, né, Tupi e Guarani, né, que é uma família linguística. Indy, eu vi que você é um super atleta especializado em lutas. Você é professor de artes marciais, faixa preta de judô, faixa marrom de jiu-jitsu, além de ser treinador de luta olímpica e levantamento de peso. Por sinal, você foi medalha de bronze no Mundial de Judô Veteranos em Cancún e treinador de luta olímpica da Confederação Brasileira de Lutas Associadas. Como é que o esporte entrou na sua vida, né? Ou melhor, quando e por que o judô entrou na vida do Everson? O judô foi não sei se existe acaso, mas eu recebi convites de amigos próximos que estava tendo aula de judô próximo lá no meu bairro, e eu fui lá, né? E eu era uma criança um pouco tímida, e não era brigão não, né? Porque geralmente quando se coloca a criança no judô, porque a criança é briguenta, então muitos colegas meus que começaram no judô vieram dessa maneira. No meu caso, não, né? Era uma criança até tranquila demais. E esses colegas que me convidaram, né, nem hoje faz judô, só eu que continuei. Porque o judô foi um esporte que me ensinou a ter disciplina,
autoconfiança, que a arte marcial acaba trabalhando, e eu me identifiquei também com os valores éticos, morais, né, que a arte marcial carrega, e isso contribuiu para que eu também conquistasse outras coisas, né, o estudo. Eu acho que o mais importante que a arte marcial traz para a gente é a disciplina. Então, disciplina para mim é tudo. E o jiu-jitsu do judô foi para o jiu-jitsu? Porque o judô e o jiu-jitsu são muito parecidos, né? O Júlio Mariano lá, um amigo que eu treino. Isso é em comum, lá, né? Que é tem seu em parceiro comum, de alguns vídeos de treinamento. Ele é referência no jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu tem as suas peculiaridades, mas são lutas agarradas. O que muda são as regras e mais a transição de um para outro não é muito difícil, não. Assim como também a luta olímpica. Você é super ativo fisicamente. Como é que é seu dia a dia, né? Eu digo em termos de treinamento, principalmente de alimentação. Bom, a alimentação, né? A gente que pratica atividade física, como eu vou falar aqui uma coisa que os amigos nutricionistas sempre me falam, que quando a gente... Um carro, né, por exemplo, ninguém vai colocar gasolina ruim num carro, mas para o nosso corpo, que é muito mais complexo, por exemplo, uma Ferrari, que tipo de combustível você vai colocar? Então a gente procura alimentação correta, né, colocar bons combustíveis, né, e não sou nutricionista, mas a gente sempre procura a orientação de colegas nutricionistas. E atividade física eu faço todo dia, né? Eu tenho até um ditado que eu falo comigo: aonde você estiver, lá estará seu treino. Também, assim, não é todo dia que você está disposto para fazer uma atividade física intensa, mas todo dia você pode alongar, fazer um exercício de mobilidade, de flexibilidade. Então, fazer exercício todo dia acaba se tornando um hábito, né? Como é uma ferramenta que todo dia eu estou trabalhando, então... para mim é uma coisa natural. O difícil é a gente incorporar isso nas pessoas, porque as pessoas percebem que a atividade física é importante para manter a qualidade de vida. Por que a atividade física é importante para manter a qualidade de vida? Que a chave do metabolismo nosso precisa de uma chave chamada exercício físico. Então, quando a gente passa a fazer exercício físico, a gente ativa todo esse maquinário do metabolismo e maquinário hormonal, né? E por isso que o exercício físico é uma ferramenta importante. Isso se torna importante, principalmente quando a gente vai envelhecendo. A gente precisa cada vez mais de atividade física e geralmente com uma boa orientação. E qual a média para se fazer todos os dias, né? O mínimo que a gente pode fazer para atingir algum tipo de objetivo? Ou qualidade de vida, vida saudável, porque tem gente que fala só a partir dos 30 minutos que a gente começa a queimar caloria. É isso, se eu fizer 30 minutos por dia, já dá para o gasto? Eu falo assim, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, mas também fazer qualquer coisa sem orientação também não dá, né? Que as pessoas hoje começam a fazer atividade física, só que se você não tiver uma boa orientação, você não vai atingir nenhum objetivo, porque o que acontece? O profissional de educação física, principalmente o que trabalha com o treinamento, vai saber dar o volume certo, a intensidade certa e escolher os exercícios que você precisa. Porque você não pode chegar e fazer qualquer exercício, né? Você tem que saber qual exercício você precisa. Porque a gente trabalha dentro do princípio da especificidade, né? Cada pessoa tem a sua individualidade biológica, então tem que ser olhado como tal, né? Ninguém é igual a ninguém e não adianta você fazer um treino igual para todo mundo. Isso também vale para o esporte, né? Tanto para o esporte coletivo, que a gente hoje, né, você vê, por exemplo, um time de futebol, hoje os atletas estão treinando dentro da sua especificidade, que cada posição também tem uma exigência diferente. Esse é o olhar que a gente tem que ter, trabalhar dentro das características, identificar as necessidades da pessoa. Ô Índio, você também foi pioneiro aqui no Brasil no levantamento de peso integrado, né? Que inclusive ministra cursos desde 2010. Também foi treinador de levantamento de peso da Organização Desportiva Pan-Americana, né? Vale ressaltar aqui, eu quero ressaltar aqui que o LPI, ele é direcionado para profissionais de educação física que desejam dominar o processo de ensino-aprendizagem do levantamento de peso e sua aplicação nos métodos de treinamento físico. Por que você achou importante, né, dar cursos para colegas de profissão? Deixa eu te falar uma coisa também sou um dos pioneiros no CrossFit no Brasil, né? Também porque... Teve até academia, né?
Sim, eu tive um box, antes de morar aqui em Salvador, tive um box lá no Butantã. E vou te falar porque que eu sou pioneiro, porque eu comecei no levantamento de peso olímpico em 1995, hein? E o CrossFit chegou no Brasil lá pelos anos de 2010. E quando o CrossFit chegou no Brasil, o levantamento olímpico, né, não sei se você chegou a praticar em algum box, é uma das ferramentas importantes no trabalho com o CrossFit. E não tinha, naquele período, lugares para você praticar. Dos 3 lugares que tinham em São Paulo, era o Pinheiros, o Clube Hebraica e o Clube Palmeiras. E você não tinha acesso a esses equipamentos. Então, quando eu me formei, né, me senti motivado, né, e com campo amplo para capacitar os professores. Então, eu desenvolvi o método levantamento de peso integrado, porque era um levantamento de peso que não era direcionado para você ser atleta de levantamento de peso olímpico, mas para você trabalhar como ferramenta de personal trainer, né, e também como treinador de CrossFit. E de lá para cá eu venho desenvolvendo o método e dei cursos em várias cidades do Brasil. Mato Grosso ainda não, né? Mato Grosso... Em Cuiabá. Não, peraí, não, Mato Grosso ainda não. Então já está convidadíssimo para vir aqui dar esse treinamento, inclusive para o pessoal aqui da TBO, tá todo mundo acima do peso, vai entrar no CrossFit do Índio. Não, cresceu bastante, né? Hoje tem bastante professores, os profissionais vêm buscando se capacitar em vários cursos, e hoje o meu curso tem migrado mais para a parte de planejamento de treino, a planificação, que é algo importante, né? Você ensinar o professor a dosar o volume, a intensidade, a organizar o treinamento. Quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, eles encontraram povos indígenas que dançavam, saltavam, caçavam, faziam arco e flecha, nadavam. Eram exercícios, em sua maioria, naturais e necessários para a sobrevivência, mas também haviam práticas ligadas à cultura indígena, como jogos de peteca, corridas, lutas, que foram as primeiras manifestações, né, que mais tarde se nomeou educação física. Esse tipo de esporte, eu digo de etnoesporte, ele foi importante para a descoberta da sua ancestralidade indígena? Olha só, eu faço parte da Sociedade Mundial de Etnoesporte, né? Nesse ano eu estou organizando, junto com um amigo meu, um professor lá no Maranhão, né, o Fábio Cardias, o primeiro Congresso Brasileiro de Etnoesporte voltado para lutas tradicionais, onde a gente vai falar de lutas corporais de vários povos indígenas, né, trazendo também as lutas caboclas, como a luta corporal marajoara. Então, aí no estado de Mato Grosso, por exemplo, eu trabalhei nas 9 terras chavantes, né? Os chavantes vivem em vários territórios, e tive a oportunidade de realizar um evento chamado Corrida de Toras na Avenida Paulista. Até tem você vai falar no próximo bloco, que você vai contar pra gente. Então, assim, e fiz pesquisas sobre a educação física desde o período colonial, que é registrado entre os cronistas, viajantes que vão falando do vigor físico dos índios, né? Desde, por exemplo, para fazer o corte do pau-brasil, não tinha ferramentas como machado apropriados para manusear. Então, naquele período já falava da diferença da saúde do indígena para o europeu, né? E aí tem uns livros interessantes, que é um livro que eu gosto de ler bastante, que é o Tratado Descritivo do Brasil, de 1537, do Gabriel Soares de Souza, onde ele fala sobre as habilidades motoras dos índios, né, tanto no arco e flecha, na corrida, na natação. E aí, falando da corrida de toras, por exemplo, eu perguntei para os chavantes, né, por que eles faziam a corrida de toras? Porque a corrida de toras, na verdade, era um treinamento para a guerra, né, porque quando eles tinham guerra com outros povos, você tinha que ter uma capacidade física de correr com o seu colega e tirar ele das mãos do inimigo, né? Então aí já... A educação física veio dos povos indígenas, né? Porque logo no começo era para você guerrear entre os povos, já veio pegando essa tendência dos povos indígenas. E na faculdade a gente aprende que a educação física veio dos gregos, mas quando a gente estuda mais outros povos, que o etnoesporte é um fenômeno mundial, todos os povos têm a sua educação física. E no Brasil ainda, agora que está começando a dar mais abertura
para esse tipo de conhecimento da cultura corporal dos povos indígenas, do etnoesporte, da etnomotricidade. Por exemplo, uma coisa interessante que eu vi nas aldeias, né, as habilidades motoras das crianças, né, as crianças durante o dia estão imersas em brincadeiras, e eu registrava essas brincadeiras, e essas brincadeiras também transmitiam o modo de cooperação entre eles, né, porque a brincadeira é uma forma da criança reproduzir certos modelos. Então eu via muito isso, né, a criança participando das atividades de roça com os pais, brincadeiras com arco e flecha, enfim, aquilo já é uma atividade física, então é uma coisa natural entre esses povos. Eu fiz um estudo também, andar descalço, né? Quando a gente que está acostumado a andar de sapato, acaba tirando da gente alguns referenciais, porque você acaba olhando onde você quer chegar. E quando você está descalço, você olha onde você pisa. Então você acaba treinando o seu cérebro a mapear o terreno antes de avançar no terreno. Então você não vai pisar em espinhos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você ensina o etnoesporte, né, que é um esporte praticado por povos originários, que são os povos indígenas, um esporte super interessante. Eu assisti vários vídeos, né, no YouTube, vi seus vídeos e também reparei que deixa o crossfit no chinelo. Na trajetória do Everson Silva no judô, em que momento você passou a ter contato com esse tipo de esporte, né? Foi na faculdade, né? Ou desde menino, já que o sangue indígena também corre nas suas veias? Como é que deu esse encontro entre o Everson, estudante de esporte na USP, com o etnoesporte? Esse encontro com o etnoesporte, como eu falei, foi em 2002, quando eu estava me formando na faculdade. E aí eu vi que estava sendo realizado os Jogos dos Povos Indígenas e fui para Campo Grande para conhecer, né? Isso aí foi uma iniciativa do Marcos Terena, que percebeu que o esporte poderia ser uma forma de unidade entre os povos indígenas. E foi até interessante porque quando eu participei desses Jogos, a gente percebe, né, no Brasil a gente tende a generalizar o indígena, né, como se fosse tudo igual. Mas são muitas culturas diferentes, né, línguas diferentes, e o universo de cada povo é totalmente diferente do outro. Então, assim, o que era interessante? Que eu via que algumas modalidades esportivas acabavam tendo uma unidade, né? Por exemplo, o futebol. O futebol todos os povos indígenas praticavam. O arco e flecha também era algo que podia todo mundo fazer, né? Mas algumas modalidades não se podia fazer porque era única daquele povo, né? Por exemplo, as lutas, né? Embora alguns povos indígenas tenham lutas corporais, as regras são diferentes. Isso permitia com que cada povo também praticasse, aprendesse um pouco da cultura do outro. E de lá para cá eu vejo que muitos desses povos indígenas acabam trazendo esses elementos para a sua cultura, que não era originário. Por exemplo, aqui na Bahia, né, eu vejo os Pataxó também, nos jogos que eles realizam, eles fazem a corrida de toras, e a corrida de toras é característica dos povos de cultura macro-G, né? Chavante, povo xerente lá do Tocantins, né? Craô, Canela, Cricati, Apinagé e Gavião ali da região nordeste do Brasil. E assim, quando a gente percebe, por exemplo, esses povos que eu citei que praticam a corrida de toras, são povos diferentes, mas eles são povos de cultura macro-G, né? Então lá no passado eles foram um povo só, tanto que a língua deles, né, eles têm seus idiomas, carregam muito palavras parecidas, assim como os povos também tupis, que têm suas características. E então, assim, é algo que tem atraído a atenção de vários pesquisadores, mas ainda é um tema pouco desenvolvido no Brasil, porque essa é uma ferramenta que pode ser trazida para a aula de educação física, onde os professores podem ensinar a cultura indígena por meio de brincadeiras e jogos, colocando ali nas escolas, não tirar aquela formalidade, né? Você aprende brincando. Aprender brincando, né? Porque no dia do índio lá, e até os índios não gostam, os indígenas não gostam, que fica pintando a criança, né? E não especifica, porque como é que eu falo? Eles falam, a cultura indígena é dinâmica, e como toda cultura é dinâmica, é uma cultura viva. Por exemplo, uma coisa que a gente se vê, né? Hoje no encontro com vários povos indígenas, aí vê lá o índio se apropriando de tecnologias do mundo globalizado. Aí as pessoas falam que ele está sendo aculturado, né? Esse termo não se usa mais,
ele ressignifica, porque eu falo assim, bom, o futebol foi inventado pelos brasileiros? Não foi, mas faz parte da cultura brasileira. O futebol é parte da... Você explica a cultura do Brasil pelo futebol. Então, quando o futebol também entra na cultura indígena, ele também se torna parte da cultura indígena, porque os indígenas vão ressignificar aquela modalidade esportiva a partir dos seus referenciais culturais, né? Então, isso vale para tudo. Há alguns anos, a educação física era mal vista, né? Os pais não aprovavam, os amigos caçoavam e o mercado pouco valorizava. Nos dias de hoje, as coisas mudaram e muito. Como é que foi a jornada do Everson Índio, preparador físico, né, de origem indígena, para ingressar no mercado de trabalho? Você sentiu algum tipo de desafio ou preconceito devido à sua origem indígena? Olha, eu vou falar que não, né? Porque eu acho que tudo depende de como a gente se posiciona e eu acho que a gente vai conquistando o espaço, mostrando comprometimento, que eu pude trabalhar com pessoas de diferentes classes sociais, né? E também a gente vai dando oportunidade das pessoas mudar os seus referenciais a partir também das curiosidades, né? Em relação aos meus alunos que eu tive, ali na Riboc também, né? Tem até foto com ali na Riboc que eu estou dando aula, eu coloco um cocar, né? Então a gente vai desmistificando, mostrando para as pessoas, igual eu estou falando aqui para vocês, falando assim, bom, você está na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é muito indígena, né? Você está lá no Anhangabaú, depois vai para Tucuruvi, vai para o Jabaquara, tem o rio Tamanduateí, então toda a toponímia é de origem indígena, né? E considerando que os primeiros paulistas não falavam o português, falavam a língua geral paulista. E muitas cidades de São Paulo, que foi fundada no interior, não foram indígenas que deram o nome para aqueles lugares, foram bandeirantes, né? Então, por exemplo, a cultura paulista é muito carregada do elemento indígena. Você vê nas músicas, né, na palavra catira, cateretê, o caipira, né, o caboclo, que caá significa mato. Então, tudo isso aí tem origem indígena. Então, por mais que as pessoas tentam fugir do indígena, não conseguem, porque são elementos que nos caracterizam como brasileiro, né? São os nossos antepassados, né? São os nossos antepassados, assim como também a gente carrega muito do elemento africano. Eu acho que quando a gente olhar isso como algo valoroso, como brasileiro, a gente vai valorizar mais nossas identidades. Por exemplo, eu vejo muito amigos que passam a conhecer a capoeira quando moram lá fora, porque quando ele vai lá fora, ele fica querendo, apreciando, depreciando as coisas do Brasil, mas a galera lá fora gosta daquilo que não é europeu, né? Então, o povo fora do Brasil vai gostar mais daquelas coisas que não caracterizam a cultura deles. E o que não caracteriza a cultura deles? Aquilo que nós trazemos do índio e também do africano. Então isso tem que ser valorizado. Eu acho que a educação física contribui por meio de jogos e brincadeiras tradicionais para ser trabalhado nas escolas. E considerando, são mais de 225 povos, falando mais de 180 línguas. Então, olha aí o universo que tem para a gente explorar e trazer para as escolas. Né? Agora vamos falar agregar a nossa cultura. Agora vamos falar desse esporte que eu sei que você organizou, eventos de esporte indígena que inclusive fizeram sucesso em todo o Brasil. O mais famoso, se não me engano, você já citou, foi nos anos 2000, a corrida de toras na Avenida Paulista com os índios chavantes. Esse evento, inclusive, virou uma questão do Enem em 2010. Da onde surgiu essa ideia, versão desse evento inusitado que marcou o país? Mas antes, eu queria que você explicasse pra gente como é que é essa corrida de toras, só para as pessoas terem uma ideia da dificuldade desse esporte. Bom, pessoal, para a gente entender melhor o que é a corrida de toras, né? Então, a corrida de toras é feita por um grupo cultural, que são os grupos G, né, do Brasil, que são diferentes dos povos tupis. Os que correm com toras são o povo chavante, o povo xerente, o povo craô, canela, o povo cricati, o povo apinagé e o povo gavião. Então, esses povos têm uma unidade cultural, né? E essa corrida de toras consiste em correr com tora de buriti, né? Aí no Mato Grosso é uma palmeira que tem bastante, então é utilizado por esses povos de cerrado. Quantos quilos tem essa tora, para as pessoas terem uma ideia?
Quando a gente fez na Paulista, a gente fez ali da Consolação até a Brigadeiro Luiz Antônio. As toras pesaram 110 quilos. Cada uma, cada um carrega uma, né? Exatamente, cada uma. E as mulheres entre 60 e 80. Então é uma competição, e geralmente eles fazem essa competição entre clãs, né? Clãs são grupos aí que são divididos e cada povo tem a sua forma de divisão, né? Do Chavante, dos Craô, em si, mas sempre tem uma divisão. E o objetivo é chegar com a tora primeiro na aldeia. Então, os grupos vão correndo pelo cerrado, por uma estrada, e essa corrida é feita descalço, e você corre e passa para o outro, corre e passa para o outro. E é uma competição. E essa corrida, pelos Chavantes, que foi o povo que eu tenho mais contato, que também fazia referência às mudanças dos ciclos de vida no cerrado. Então, é algo que tem a ver muito também com a parte da natureza, né? Então, por isso que a gente tem que diferenciar o etnoesporte do que é o esporte de cunho ocidental, que vem lá trazendo os valores ocidentais, né, da Grécia Antiga, que é um outro universo. Então, quando a gente vai para o universo indígena, é uma outra forma de competição, né? Ninguém está competindo por uma glória, mas as pessoas estão fazendo disputas entre si para fazer referências a esses ciclos de vida, esses rituais aí que o casamento também, o pessoal vai casar, faz uma corrida de toras, um nascimento. Então, é sempre caracterizado por algum evento. Por exemplo, mudança de estação do ano. Isso aí por isso que é realizado. Você falou em povos chavantes, mas você ficou um tempinho na aldeia. Você vai me ajudar a soletrar esse nome. Acrancam Prequiti, é isso? Lá no estado do Pará, para aprender um pouquinho da cultura gavião. Sim. Relacionada com a cultura corporal em movimento. E aí eu fiquei super curiosa e eu queria que você compartilhasse conosco sobre essa sua experiência de estar lá na aldeia indígena e para aprender essa cultura e trazer para nós. Olha só que interessante, né? Esse ano a gente vai fazer um evento para o ano que vem, né? Primeiro Congresso Brasileiro de Etnoesporte, e a gente vai começar com uma corrida de toras justamente com os povos que estão lá, né? E foi legal que os Gavião Paracatejê, eles usam não só o buriti, mas também outras toras, né? A tora de Sumaúma, né? Que é uma tora bem grande, e ela, não sei se você conhece, alguns devem conhecer a Sumaúma. E também eles fazem corridas com revezamento de varinha, né? E eles gostam de correr, o dia que eu fui lá, no dia que chove. Então choveu de manhã, eles acordam cedo e saem para correr, né? E no final, sempre da corrida, tem as danças tradicionais, e eles também têm uma técnica diferente do chavante. Isso que é legal. E eu acho que é uma coisa que ainda não foi estudada, né? Da característica de técnicas de corrida, porque quando a gente vai buscar estudos sobre a corrida de toras, é muito mais trabalho de antropólogos e poucos profissionais de educação física. Então, eu acho que deveria os profissionais de educação física se envolver mais com o estudo desses etnoesportes, já explorado bastante por antropólogos. Ô Índio, ao assistir os seus vídeos, alguns vídeos do YouTube, e hoje conversando com você, eu percebi que existem elementos, técnicas do etnoesporte que podem ser aplicadas em outras modalidades esportivas. Quais são os benefícios do etnoesporte para os atletas em termos de rendimento físico e também de habilidades motoras? Então, o etnoesporte tem uma característica de ser práticas corporais com vínculo ancestral. Eu acho que uma coisa que traz para o mundo globalizado hoje é essa relação com a natureza. Tanto é verdade que existem mecanismos que você pode promover o etnoesporte. Por exemplo, existe o chamado Agenda 21 Olímpica, né? Essa Agenda 21 Olímpica existe no papel, mas foi pouco explorado. Por exemplo, o que o etnoesporte pode trazer? Por exemplo, a corrida de toras que a gente realizou na Paulista foi para você trazer a temática do cerrado, que a gente sabe que o cerrado é um bioma, assim como a caatinga, que não está incluso no artigo 225 da Constituição Federal, né? Então, essa corrida da época que eu fiz, e até hoje, acabou virando um símbolo
de defesa do cerrado. Você que mora aí em Mato Grosso, sabe como é a pressão em cima dessas áreas, né? Então isso aí acabou dando veiculação. Aí também, o que a outra parte também pode entrar? Como a cultura, né? Também o artigo constitucional da cultura, tem o artigo do esporte também. Então eu vejo que o etnoesporte você une cultura, esporte, cultura e meio ambiente. Isso aí é atrativo também internacionalmente, né? Como eu te falei, a ONU também tem ali leis que valorizam o etnoesporte, o Comitê Olímpico Internacional na Agenda 21 Olímpica, e a gente ainda não explorou esses mecanismos. Além de tudo isso que você acabou de dizer, ainda tem a parte, eu acho que se a gente olhar o corpo de um indígena, como você que não tem instrumentos, não tem aparelhos, a atividade física, esse etnoesporte também promove uma profunda mudança corporal, né? Por exemplo, existe essa coisa da educação física também, né? Tem povos, hoje em dia, tem um problema que vem sendo discutido, que é o sedentarismo nas aldeias, é um fato que está acontecendo, né? Muitos indígenas passaram a adotar um tipo de alimentação não muito saudável, e então, por exemplo, entre a população chavante, que eu conheço bastante, tem elevado o número de diabetes, tem hipertensão, enfim, essas doenças crônicas que nos afetam. E isso aí foi uma coisa que passou a se tornar uma política interna das comunidades como uma forma de resgate. Quando a gente busca, eu fiz um trabalho lá com chavantes, olhando corpos de registro lá atrás, né, que os chavantes tiveram contato com a sociedade brasileira naquele processo da marcha para o oeste em 1900, a partir da década de 40. E de lá para cá, né, quando a gente observa daquele período, então a gente vê muito hoje chavantes aí com problema de obesidade, né? Isso, e aí o pessoal teve que voltar lá atrás e perceber que não é uma forma como eles gostam, né? Eles valorizam aquele corpo dos mais velhos, né? Aquele corpo de antigamente. E isso envolve também o resgate da alimentação tradicional e também a prática de atividade física tradicional, deixar de lado esse sedentarismo. Mas também tem uma coisa, além do resgate das práticas tradicionais, os povos indígenas também têm interesse em ter uma inserção nos esportes globalizados, né, como futebol, atletismo, natação. Isso aí deveria ser explorado. Por exemplo, quando a gente vai lá para o Xingu, tem lá a luta uca-uca, aquilo é um wrestling, né? Dali poderia sair atletas brasileiros de luta olímpica, né, que não precisa de kimono para usar. Então a gente perde essas oportunidades. Arco e flecha também, canoagem também. E então a gente já tem ali um povo preparado. Então uma coisa que a gente vai discutir nesse primeiro congresso brasileiro de etnoesporte é essa inclusão esportiva, que o índio que está na aldeia, ele está fora do benefício dessas políticas de esporte. E é uma das demandas de juventude que eu ajudei a trabalhar na época lá de 2008, em Brasília, no programa Segundo Tempo Indígena, e não avançou muito, né? Então esses jovens hoje já estão tudo de cabelo branco e nada aconteceu. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção no seu currículo foi o fato de já ter dado aulas de lutas para as crianças Munduruku. Eu falo isso porque há pouco tempo eu entrevistei um indígena dessa tribo, Marcelo Munduruku. Como é que foi para você dar aula, né, para um povo com qual você tem ligação? Né, de ligação de ancestralidade, digamos assim. Foi fantástico. Eu participei durante 4 anos, né, nesse projeto com os Munduruku, um projeto chamado Ibaurebã, né, onde eles buscavam uma educação diferenciada, porque a escola que estava sendo imposta ao indígena, aquela escola que você vai se formar e procurar emprego. Só que o indígena, ele não quer sair para procurar emprego, né? Muitos querem desenvolver conteúdos ali para melhorar o próprio território. Então, esse conhecimento que é importante. E, enfim, e nesse trabalho com os Munduruku, o que eu fazia com eles era nada mais que discutir
os jogos e brincadeiras tradicionais, né? Até com o povo Munduruku tive um trabalho ali com as crianças, onde eu fiz o registro dessas brincadeiras, que foi muito rico mesmo, eles ficam o dia todo brincando, né? E também trabalhando, porque para a criança indígena, o trabalho ali com o pai é uma brincadeira também. Então, a mãe, por exemplo, a criança vai para a roça com a mãe pegar a mandioca. Então, a mãe faz uma cestinha pequena para a criança se sentir parte daquela atividade produtiva da família. E a criança fica feliz, né? Aí uma cestinha lá, né? Coloca uma mandioquinha ali e ela tá brincando. E aí, quando a criança enjoa daquela atividade, ela sai com outras crianças e vai fazer suas brincadeiras ali no mato. E fica o dia inteiro brincando, nadando, né? É algo bonito de se ver, né? Porque o que eu percebia? Também eu dei aula em escola e a gente faz uma domesticação de corpos, né? E para aquilo eu percebia que para a criança é algo terrível, porque enquanto a criança deveria aprender o vocabulário motor, a gente está ali obrigando a criança a sentar, ficar quieto, aprender matemática e português, sendo que numa idade, né, que a gente também estuda na educação física, para você desenvolver a cognição, começa pelo movimento, porque é pelo movimento que você começa a explorar o mundo. Então, o que a gente está fazendo? Engessando aquela criança, educando a criança em quadrados, em apartamentos, em espaços fechados ali da escola, tendo só hora do recreio, que é a melhor hora, se perguntar para qualquer criança, qual é a melhor hora ali na escola? É a hora do recreio mesmo. Então eu vejo que isso não é muito efetivo. Eu percebia que as crianças indígenas eram muito mais felizes, né? E elas tinham um desenvolvimento motor muito, muito desenvolvido. E se aquilo fosse trabalhado, favoreceria para desenvolver para qualquer esporte. E ali com os Munduruku também, a gente fez um trabalho bem interessante, né? Tinha lá o rio Tapajós, né? E dos igarapés lá, eu também instituía o polo aquático. Então, no final da tarde, a gente fez uma competiçãozinha de polo aquático, era só colocar uma bola ali, né? Como o pessoal já tinha a técnica de nado, realizava as competições de polo aquático. Aí voleibol também, que era algo difícil, não era difícil de ser introduzido. Então é isso que eu falo. E também, né, que tudo que é do ser humano, a gente tem que se apropriar, porque aquilo não vai fazer o índio ser menos índio, porque ele está jogando futebol, está usando ferramentas que a gente usa. Os jovens indígenas hoje são muito bem são muito bem orientados, né? Tem muitos que já estão fazendo universidades fora das suas aldeias e trazendo mais ferramentas para ajudar a comunidade a se desenvolver. E isso é importante para fortalecer a cultura. Eu fiz esses registros mas é muita coisa ainda, porque são muitos povos, né? Não sei se existe muitos professores de educação física trabalhando com essa temática, mas é algo que o MEC deveria incorporar, né? Principalmente como um tema transversal para ser trabalhado nas escolas, para tirar aquela imagem do índio do dia da criança, né? E aqueles gestos que o pessoal não gosta muito, né? De fazer aqueles gestos assim, né? Com a boca. O povo não gosta. E ficar também identificando como índio americano também, que são outras culturas, índio é tudo igual. Não, são povos ameríndios, cada um com a sua cultura, e cada cidade do Brasil tem um povo indígena próximo. E isso deveria ser valorizado, né? Por exemplo, aí tem não só o Chavante, mas também tem os Bororo, né? Tem os Caiabi, e tem um monte aqui que eu vou falar, senão eu vou esquecer. E isso deveria ser valorizado, porque muitos desses indígenas vão nas escolas, mas também a cidade local não aproveita muito do conhecimento desses povos, né, que tem muito conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala muito de universidade, mas os índios têm muito conhecimento de etnobotânica, né? Tanto que quando eu fiz o trabalho lá no Pará com os Munduruku, então eles falavam, nós temos a nossa universidade aqui, aí eles têm classificações para as plantas, né, porque eles estão mais de 500 anos lá experimentando a floresta. Então aquilo não é um conhecimento dentro do nossa organização científica, mas também é um conhecimento dentro da ciência deles, porque tem as formas de cura, de tratamento. Afinal de contas, todos os remédios, normalmente, a grande maioria vem de plantas, né? Exatamente, por exemplo, um fato que ocorre muito nesses lugares é a biopirataria. Isso é escancarado, então os indígenas estão se protegendo com mecanismos para
diminuir isso. E o que o Brasil está fazendo com esses povos? Está desmatando tudo, né? Por exemplo, o cerrado está sendo desmatado, tem muitas plantas aí que têm finalidades comerciais, né? Até o povo Craô tinha um projeto muito rico, né, chamado Flores e Frutos do Cerrado, onde tem plantas que estão sendo ali eliminadas, né, do cerrado, acaba virando deserto verde e não se conhece, e poderia estar tendo um fim para a medicina e para a farmacologia. Agora, Índio, além de tudo que nós estamos conversando aqui, você ainda cumpre seu dever como cidadão com atividades no terceiro setor, né, com a participação na Semana do Meio Ambiente e o encontro de jovens Guarani-Mibá, no estado de São Paulo. Qual a importância de estar envolvido em projetos sociais como esses? Então, esse projeto dos Guarani foi o projeto Tenonderão, onde a gente reuniu povos Guarani ali de São Paulo. Os Guarani são os povos que têm eles têm 500 anos de contato. E é um povo muito resistente porque eles mantêm a língua tradicional e mantêm uma cultura. Então você vai numa cidade igual São Paulo e você vê falando Guarani, né? E o Guarani é uma língua presente em vários nomes ali em São Paulo. E nós fizemos uma carta chamada Carta Tenunderã, que foi oficializada ali na Assembleia Legislativa, onde tive a oportunidade em 3 ocasiões de dividir mesa com o saudoso professor Aziz Absaber, né, que apoiou o nosso projeto. Até quando ele apoiou nosso evento da Assembleia Legislativa, ele deixou de dar uma aula magna na Unicamp para estar lá. Então eu sou muito sempre grato ao professor, né, pela grandeza dele e pela oportunidade de ter dado atenção ao nosso projeto, professor Aziz Absaber, aí, que é presente até hoje, embora não esteja mais conosco. O mundo do trabalho está passando por mudanças radicais, novos comportamentos, desenvolvimento tecnológico, automação, virada digital. São muitos os processos que estão transformando o mercado de trabalho. Sim, o mundo já mudou e vai mudar ainda mais. Mas a maioria das pessoas já entendeu que as profissões ligadas à área de tecnologia, elas estão e vão continuar sendo uma das mais buscadas. Só que existem outras áreas com um crescimento explosivo pela frente e ainda poucos exploradas. E eu acredito que a educação física seja uma delas. Você concorda que a educação física está entre as profissões do futuro, principalmente se tratando da amplitude de mercado? Com certeza, eu tenho discutido isso aí com os colegas. A gente vê muitas áreas que têm chegado aí a inteligência artificial também, que está crescente, ferramentas de automatização. A educação física vai estar presente por quê? Porque eu acredito assim, que a gente vai diminuir aquelas atividades mais mecanicistas, né? E ter mais tempo para cuidar de nós, né? E quando as pessoas têm mais tempo, por exemplo, você acredito que a atividade física vai ser um dos tempos, dos passatempos aí das pessoas. A nossa área é muito importante ter a presença humana, né? Hoje tem aplicativos que orientam sobre treino, mas se não tiver o profissional ali direcionando, não serve de nada aquela tecnologia. Então, acho que a nossa área... Não mesmo, não rende. Você pode ir na academia, ficar 2 horas. Quando você tem um profissional que te orienta 30 minutos, faz toda a diferença. Na nossa área, eu acho que só vai crescer, né? Porque as pessoas estão... Por exemplo, nessa pandemia, as pessoas perceberam que não é mais aceitável você viver com comorbidades. Eu tenho hipertensão, eu vou deixando de lado. Eu tenho obesidade, eu tenho diabetes. E também perceberam que quando, nesse momento de estresse, né, que o estresse também é uma das doenças do mundo moderno, a gente vê aí falando muito em burnout, estafa mental, a pessoa que está inserida dentro de uma atividade física, seja ela qual for, consegue lidar com essas pressões normalmente. Quando eu falo assim, falo para os meus alunos, você pode não ter resolvido metade dos seus problemas, todos os seus problemas, mas quando você vem para cá, você já resolveu metade. Por quê? Porque quando você está fazendo atividade física, você não está pensando em presente, em passado e futuro. Você está focado no presente, você está focado no instante, e é no instante que a gente vive, naquele momento. Por exemplo, quando você está fazendo um exercício, você está olhando para si mesmo. Quando você
está fora ali da academia, você tem que cuidar de coisas da sua vida pessoal, do seu trabalho, sempre com o outro. Então eu falo para os meus alunos que a hora mais egoísta do dia, então aquela hora é sagrada. E eu falo com as pessoas, aí eu trago muita coisa do universo indígena, que o treino é um ritual. Então se você encarar o treino como um ritual, para você tirar, eu faço uma brincadeira, para tirar as runheiras do corpo, da mente, então você vai fazer isso todo dia. Não é para ficar bonito que você vai fazer o exercício, é para se sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente fica mais bonito, é uma consequência, né? Para a gente terminar, Índio, quais são os planos para o futuro? Futuro do Everson. Bom, eu vou seguir empreendendo, eu tenho uma característica de empreendedora, como eu falei antes, fui um dos pioneiros aí no trabalho do CrossFit no Brasil, com levantamento de peso. Tenho também a pretensão futuramente de ter um dojo, né, de ensinar judô, que eu gosto, algo que eu me dedico desde criança, e a condição de profissional de educação física me legitima. E também estou sempre aí aberto aos parentes indígenas, né, para me convidar para ajudar nos projetos. Estou terminando também agora a faculdade de fisioterapia. Isso amplia mais o meu entendimento no universo do corpo humano e consequentemente, vai me ajudar a melhorar o meu trabalho, né? Então, nesse momento, eu penso mais nesses projetos e dentro da área. São vários. Ô Índio, muito obrigada por conversar conosco, eu gostei muito da nossa entrevista e foi ótimo aprender sobre todos esses assuntos. Já deixo aqui o convite, né? Mato Grosso está de portas abertas para você trocar experiências com os nossos povos. Com certeza, eu espero que o pessoal aí me convide para... Já está convidado! De peso, para o CrossFit também, né? Para povos indígenas, e então onde a gente puder somar e engrossar o caldo, como eu costumo dizer. Estou sempre aqui de braços abertos e de coração aberto também. Obrigada, Índio. Um abraço. Até mais. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.